Gosta, né, de repensar velhas ideias, ter novas alternativas e possibilidades, não excluindo qualquer caminho que seja. Certo? Hoje, a pedido do nosso colega, vamos falar sobre interdependência, um diálogo sobre espíritos. E essa proposta começa assim, com uma pergunta. Os nossos trabalhos são extremamente platônicos nesse sentido, né? Sempre são diálogos. E a pergunta é: existem diversos espíritos aqui e agora? O que vocês acham? Tá feio. Será que existem diversos espíritos aqui e agora? Sim. Os espíritos estão por toda parte, vocês estão sempre em contato com eles, apesar de não terem percepção disso. Leia o capítulo 9 do segundo livro de O Livro dos Espíritos e verá como eles intervêm no mundo corporal. E garanto-lhes que acabará essa leitura impressionados. Acabarão impressionados com quanta coisa você acha que faz por vontade própria, mas que na verdade apenas é o resultado da indução de um ser desencarnado. Está no Livro dos Espíritos. Ou seja, os espíritos, segundo o Espírito de verdade, estão sempre se relacionando com os encarnados para dirigi-los, ou seja, induzindo-os a fazer o que precisa acontecer. Pergunta 525A. Ou dando a eles os pensamentos. Pergunta 459, Cláudio. Ou ainda realizando diversas ações. Mas, como ensina Kardec, os seres humanizados não conseguem perceber a interferência e a presença desses seres. Então, o entendimento a compreensão que se busca é que não tem absolutamente nada, não existe coisa alguma que não seja, aconteça, faça ou se realize, que não tenha a plena intervenção do plano espiritual. Nós, em verdade, não temos qualquer tipo de habilidade para mudar as coisas acontecem de acordo com os desígnios de Deus, causa primária de todas as coisas. E esse é o entendimento que a proposta espírita traz, que nós somos totalmente suscetíveis e influenciados, não influenciáveis, influenciados pela boa vontade dos espíritos. E nisso Kardec vai dizer: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Então Kardec está dizendo aqui que nós, via de regra, esperamos que o espírito seja como um herói montado num cavalo branco que vem para resolver os problemas. Só que não é assim. O entendimento é que há uma intercomunicação permanente e que não existe mundo material de verdade espiritual separado. Tudo é a mesma coisa e tudo acontece de maneira interdependente, ou seja, um está sempre influenciando o outro. E sempre vem do plano espiritual para o material. O tempo todo, a todo o tempo. A tudo o que acontece. Inclusive sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos também nos são dados. Nem isso é realmente nosso. Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, nós todos nunca estamos sozinhos. Na verdade, nunca estamos isolados de outros espíritos. Mais ainda, isolados do mundo espiritual. Que lugar usam
Ou seja, que lugar o ser humano usa para se isolar do mundo espiritual? Ou que pensa usar para se isolar do mundo espiritual? E a resposta é a razão humana, ou seja, a ideia de ter certeza que tem controle sobre como as coisas se sucedem. É isso que a razão humana faz. Ela te passa uma ideia fantasiosa de que tu tem certeza de como as coisas se sucedem. Mas a partir disso, alguém já ficou doente? Só eu? E a razão humana não diz para todos nós que ela não quer ficar doente? Diz ou não diz? Mas mesmo assim nós ficamos, ou seja, não é ela, não é a razão, não é essa ideia de controle que faz com que tenhamos controle sobre o que acontece na nossa vida. Nós somos suscetíveis a tudo. Apenas quando a razão diz que há a presença de algo espiritual naquele momento, nós todos conseguimos conviver com essa percepção de mundo espiritual. Porque existe uma razão, uma ideia que diz que isso existe. Quando ela não fala nada, quando a razão não dá essa ideia de que há um mundo espiritual atuante e atuando, né, nós imaginamos que o mundo espiritual não está presente, que não existe. Aí vem sobre a tutela do sistema humano de vida. Aí a gente vive sob a tutela da nossa cultura, do que a gente acha que é. Portanto, é preciso abandonar o refúgio da razão humana para poder comungar com o mundo espiritual. Eu me lembro uma história bem assim. Na verdade, a razão humana é uma contradição com o mundo espiritual que a gente vive. Toda a proposta da mente é diametralmente oposta da proposta espiritual. Uma coisa é querer a razão comprovar que existe uma lógica e concordar ou aceitar você influenciado pelo espírito. Aí quando você usa dessa lógica, o que a lógica te propõe? Que através dessa lógica tu vai poder subordinar a vida à tua razão. E quando acontece no teu dia a dia que a vida te demonstra que ela não é subordinável aos teus luxos, às tuas demandas, às tuas ideias, a razão te propõe sofrimento. Isso. O tempo todo o tempo. Agora, eu lembro de uma história de Chico Xavier, que ele era um médium extremamente sensitivo e ele tinha clarividência plenamente aberta. E acho que uma coisa mais complicada para ele era ir no banheiro fazer o número 2. Porque sempre tinha um que outro aí trocando uma ideia. Diferentes, né? Já pensaram nessa situação? Daqui a pouco entra 1, 2, 3, 7, 8 no banheiro e começa a conversar e naquela proposta. Está mais no final do trabalho. A gente tem essa noção de que a gente não tem intimidade alguma, de que nada que passa nos nossos pensamentos é oculto. Mais uma vez, provamos o que estamos dizendo. Vocês não conseguem comungar com Deus porque estão vivendo em comunhão com a razão humana. Ou seja, enquanto se levar uma vida para as coisas do mundo, o mundo é Deus para vocês. Quando nós colocarmos Deus no altar, ou seja, levar a vida para Deus, Deus volta para o altar. Como esta comunhão não pode deixar de existir, o trabalho da reforma íntima se consiste em mudar os valores desta razão para que ela seja executada com o mundo espiritual e com os anseios materiais. Ou seja,
a gente vai trazendo as coisas espirituais, a nossa razão vai trazendo as coisas espirituais para que elas sejam concordantes com as humanas. E nisso a gente se embola e se perde. Porque não dá para servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve para as coisas do mundo. Os dois não vai conseguir. E realizando essa mudança, mesmo não vendo os espíritos ao seu lado, você pode saber que eles estão aí. E por isso nunca está só. Se isso é real, você não mais precisa viver a solidão que a razão cria quando não há a percepção de ninguém perto de você. Ou seja, é compreender que em momento algum nós estamos sós. E que as coisas acontecem pela vontade do plano espiritual e não pela nossa. E a oportunidade é trazer esse entendimento à baila no nosso dia a dia. Compreendendo que tudo o que acontece está acontecendo com mais 100 olhos ao teu lado. E aí a gente pode compreender o que Aristóteles dizia, ou seja, não faça no escuro aquilo que tu não faria durante o dia, porque sempre vai ter alguém olhando. Isso é ética. E o nosso colega veio perguntar: continue insistindo na questão da doutrina espírita. Ela é fundamentada numa leitura transmitida pelos próprios espíritos. É isso aí. Toda leitura espírita ou de qualquer outra religião é transmitida por espíritos que ainda estão humanizados. Qualquer um de nós. Seres infinitos vivendo uma oportunidade de encarnação. São espíritos que, apesar de não mais possuírem corpo, ainda estão ligados a uma razão que é mal educada, que defende a soberba e o egoísmo. Ou seja, nós logo que desencarnamos, continuamos atrelados a essa razão, segundo o próprio Espírito da Verdade, pergunta 75A, vai dizer que é mal educada, soberba e egoísta, ou seja, ela busca ganhar, ela busca ter razão, ela busca ser reconhecida e ela sempre busca o prazer. Em todas as suas linhas de raciocínio. Por causa disso, elas são erradas? Não. Fazem parte da prova, da obra necessária para criar a razão, cujas ideias geram a aprovação do Espírito encarnado. Ou seja, por isso a gente está querendo dizer o quê? Que não interessa se tu professa uma religião católica, evangélica, protestante, muçulmana, taoísta, espírita, espiritualista, tanto faz. O lugar hinduísta, o lugar onde tu está e que te harmoniza é o lugar que tu tem que estar. E todos esses contemplam cada um dos estados de consciência necessários para o órgão, com as suas provas pertinentes a isso. E todos eles têm plena influência dos espíritos. Não tem lugar errado. Tem caminho que cada um tem que trilhar para si. Agora, quando falamos que aqueles que ditam são espíritos ligados a uma razão humana, não creia que falamos de todos. A grande maioria é usada por Deus por acreditarem nos valores que ditam. Mas existem muitos seres que ditam essas informações e já não mais acreditam nelas. Fazem isso como missão, como sua parte na obra geral. Ou seja, nós temos trabalhando com uma ideia de universalização, onde tu percebe que o outro tem ideias diferentes das tuas, ambíguas das tuas, mas tu não entra em conflito por causa das ideias diferentes. Tu te universaliza com ele, ou seja, enquanto tu está com ele é o teu universo naquele momento e tu entra em comunhão com ele, sem necessitar de conflito, porque alguém pensa diferente. E essa é a proposta de universalização. Quando um não quer,
dois não brigam. E nesse entendimento, a gente pode trazer a baila no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente busca conflito, seja com o nosso cônjuge, com o nosso chefe, vizinho, sogra, sogro, cunhado, irmão, colega de trabalho, pessoa que está dirigindo do lado. Quanto conflito a gente busca sem ter necessidade alguma, só pelo prazer de ter razão, de estar certo, ou de ganhar alguma coisa com isso, seja o que for, nem que seja campeonato de cuspe à distância. E a mesma coisa acontece com relação aos ensinamentos trazidos pessoalmente por espíritos, ou seja, por incorporação. Muitos espíritos encarnados que transmitem ensinamentos por incorporação acreditam no que dizem, mas outros transmitem ensinamento porque este é o papel que exercem para a realização da obra geral e não por acreditarem naquilo. E sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais. Ou seja, cada um tem uma função, como todos nós também temos uma função. A gente não veio aqui a passeio, brincadeira, porque não tinha o que fazer. Não, nós temos uma função. Nós temos um objetivo de estar aqui. Já se perguntaram isso? Por que eu existo? Será que é só para fazer peso no mundo? Eu faço um pouco mais que a maioria. Será que é só para isso? Um espírito para poder se comunicar com vocês precisa usar uma personalidade humana, um ego que possui uma razão humanizada, para poder trazer ideias consonantes com as que se tem. Se o espírito não se ligar a uma razão desse tipo, não pode ser percebido, seja pela audição como pela visão, pelos encarnados. No nosso caso, por exemplo, somos espíritos, mas para podermos ser percebidos por vocês, assumimos a personagem A, B ou C, tanto faz, que são personalidades humanas, apesar de não existir como matéria. Então esses caras vêm de um plano que é diferente, de uma percepção totalmente diferente da nossa, e eles têm que se harmonizar com a nossa capacidade de percepção para poder se comunicar com a gente. Isso a gente vai encontrar em sonhos. Acontece. A gente vai encontrar nas intuições que a gente tem. Isso vai encontrar aquelas pessoas que têm a capacidade de perceber visualmente o espírito. Ou seja, ele vai se mostrar, se manifestar de uma forma que seja possível, plausível, compreender aquilo. E na sua manifestação já tem parte do objetivo, que o traz aí através de simbologia. Ou seja, a personalidade humana A possui uma razão. E não se trata de uma razão viciada pela má educação, soberba e egoísmo, mas ainda humanizada. A razão A é diferente da de vocês, mas isso por conta da missão dela, da parte dela na obra geral. E assim somos todos nós. Como eles fazem o trabalho dele, a gente vai fazer o nosso. No caso dos espíritos que transmitem ensinamentos nas doutrinas espíritas, espiritismo, umbanda, etc., as razões que eles usam estão em consonância com a doutrina a qual vão servir. Ou seja, um espírito que transmite ensinamentos para um grupo de encarnados espíritas está ligado a uma razão humana que contém verdades coincidentes com essa doutrina. E assim por diante. Espíritos vão trabalhar as questões católicas, por exemplo, vão trabalhar com verdades condizentes com as daquelas que têm, trazem para coisas para si. E em todas as correntes vai ser assim. A questão da dignidade, da harmonia. Essa é a proposta de cada um. Isso não poderia ser diferente, pois se assim fosse, essas transmissões interfeririam na aprovação gerada pela doutrina que eles servem.
se a doutrina é a prova do espírito que está ligado a ela, quando o espírito falasse contra as ideias comumente comungadas pelos seguidores dela, estaria interferindo na aprovação. Então ele vai falar de coisas que te são razoáveis, que são do teu entendimento, que já são do teu meio para te compreender a ideia. E assim o tempo todo. Porque se nós pegarmos aqui, eu, por exemplo, eu estudei filosofia, eu estudei economia. Se o cara viesse falar para mim de cirurgia craniana, eu ia dizer, cara, não tem nada a ver comigo. Procura um médico, né? Não adianta, eu não entendo nada, nem tenho interesse nisso. É assim. Vamos trazer uma linguagem que não seja acessível. Tão acessível quanto o que nos sucede no dia a dia. Quantas vezes nós temos várias vezes uma intuição dizendo, não vamos buscar isso, não vamos fazer isso. Até o ponto que a gente não ouve essa intuição e acontece uma coisa na nossa vida que não permite mais que a gente ande. É a manifestação deles de maneira que possa compreender a proposta que eles têm para ti. E isso é verdade. Agora, se o Espírito está transmitindo comum ou não com essas informações, se ele realmente acredita naquilo que ele está dizendo para ele, aí é outra questão. Existem muitos seres que se ligam a personalidades humanas para realizar a sua missão porque acreditam no que está sendo dito. Nesse caso, a própria participação nesse acontecimento também serve de prova para ele. No entanto, existem muitos que já não comungam essas ideias e apenas representam o papel que lhes cabe. Assim como é na educação das crianças, dos adolescentes. A gente tem que passar uma série de conhecimentos e de instruções que nós mesmos não acreditamos ou não trazemos mais para o nosso dia a dia. Mas faz parte da nossa profissão passar isso. Eles também passam por essas situações. Em tudo que a gente precisa e merece. E quando ele falamos sobre a transmissão dos ensinamentos por parte de espíritos, parece que nós esquecemos a causa primária, ou seja, de Deus. Apesar de não ter citado explicitamente, vou ter certeza que não esquecemos, pode ter certeza que não esquecemos. Ela está por trás de tudo o que dissemos, e vamos entender isso agora. Por que Deus está por trás de tudo isso? Quando o Espírito se pronuncia no mundo de vocês, é como uma retransmissora de sinal de um canal de televisão. As imagens dos programas que vocês veem aqui na televisão não são geradas na sua cidade. Não é assim? Elas vêm de outras que são geradas, que são as geradoras das imagens. No entanto, vocês conseguem vê-las aqui. Por quê? Porque existem antenas de estação retransmissoras delas. E assim funciona a espiritualidade. Tem uma causa primária que passa a ideia, e essa ideia chega imaculada até onde tem que chegar. Então veja, as imagens daqui não se iniciam aqui, mas em outros lugares. Para que elas cheguem até aqui é preciso que elas sejam retransmitidas por outros. Isso, no entanto, não interfere no que é transmitido pela geradora, ou seja, não interfere no programa original. E a mesma coisa que a estação originou, projeta, chega até vocês. Então a ideia é que, quando Deus manda uma proposta, ela vem trazida de maneira fiel até chegar em quem tem que chegar. E para isso se usam os espíritos. E esse é o mesmo processo de transmissão das transmissões espirituais que chegam até vocês. Elas se originam primariamente em Deus, que as transmite a espíritos de um determinado grau. Esses recebem a informação e a repassam a seres que estejam mais perto da humanidade do que eles. Neste efeito cascata, a informação vai sendo repassada até que chegue a um ser que esteja ligado a uma razão humanizada. Nesse momento ela é transmitida para todos nós. Por isso que tudo tem origem em Deus. Por isso que Deus é a causa primária de todas as coisas. E esta rede de transmissão é diferente da brincadeira do telefone sem fio. Ou seja, onde uma informação é passada de uma pessoa para outra e chega
até o último completamente diferente da origem. Como estamos falando de seres que vivem o faça-se de Deus, a mensagem chega até vocês como deveria chegar. Mesmo que ela tenha sido mudada ao longo das transmissões, pode ter certeza que isso foi ditado pela onipotência e aconteceu porque tinha que acontecer. Nada acontece sem que Deus faça acontecer. E assim que se dá essa interconexão entre os espíritos. Ou seja, mas por que Deus utiliza esse sistema para falar com os seres encarnados na Terra? Com todos nós? Será que é pelo motivo que se citou antes? Ele está muito longe de nós e somos muito pequenos para estar em contato com Ele? Não. Esse sistema obedece à interdependência das coisas. Todas as coisas são interdependentes, interrelacionadas. E acontecem porque tudo é Deus e Deus é tudo. Todos fazem parte de tudo. Não se exclui coisa alguma ou ninguém. Ou seja, Deus é universalista. Vive para todos. Ele não existe apenas para satisfazer um espírito ou um grupo deles. Tudo que o Senhor faz através do seu faça tem repercussão universal. E esse é o entendimento, essa é a proposta. Compreender que Deus sempre está trabalhando por todos e não por um. Nunca por um indivíduo ou uma individualidade ou por um egoísmo, mas sempre pelo que é melhor para todos. E nisso existem diversos graus de elevação de espíritos, ou como ensina o Espírito da Verdade, diversos grupos de espíritos que se juntam por afinidades. No entanto, seja qual for o grau de elevação de um ser, jamais ele será perfeito. A perfeição é só de Deus. Pois se algum outro espírito o atingisse, o ser Deus já não seria único. E além disso, sendo perfeito, este ser teria uma inteligência suprema e com isso poderia também causar coisa no universo. Assim, não existiria apenas uma causa primária. Então, abaixo de Deus está todo mundo correndo atrás. Não tem ninguém melhor. Nem você, nem quem está do seu lado agora. Está todo mundo buscando seu lugar ao sol. Mas esse lugar ao sol só se consegue quando todos estão no sol. Enquanto um não tiver, ninguém chega. Todos os espíritos estão sempre em trabalho de aprimoramento espiritual. Cada grupo de espíritos afins desenvolve um trabalho de aprimoramento ligado a um determinado gênero de provação. Vocês, por exemplo, aqui estão ligados a um grupo de espíritos que tem por afinidade o trabalho para a libertação do egoísmo. Para o pessoal da casa, principalmente, né? Quando conseguirem isso, se desligarão desse grupo e se ligarão a outro, que tem um novo trabalho a ser realizado. E o gênero dessa aprovação constituirá a afinidade que os liga. E essa é a ação da interdependência que gera os ensinamentos que vocês recebem. A finalidade não é ensinar nada, mas gerar provações para o espírito. Se o retransmissor acredita no que está fazendo ou não, isso é a ação dele na oportunidade que está tendo para a sua ascensão. Então é assim que as coisas se dão no plano dos espíritos. Essa é a interdependência que se tem de uns para com os outros, cada um servindo naquilo que lhe cabe e que lhe é oportuno. Alguma pergunta? Parece complicado, mas é a coisa mais simples. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então lembre que é muito parecido com o formigueiro. Cada formiga sabe exatamente o seu papel. E o que veio fazer? Nós é que aqui esquecemos um pouco do que a gente se comprometeu.